Os sintomas da barriga d'água são febre, falta de apetite, enjoos, vômitos, tosse, mal-estar, desconforto abdominal, diarreia e calafrio. O agente etiológico da barriga d'água é o verme plateuminto dioico. Para o tratamento, o líquido deverá ser removido para alívio dos sintomas. O uso de diurético, uma dieta com pouco sal e restrição de bebidas alcoólicas são alguns pontos do tratamento. Também pode ser necessária a cirurgia. O hospedeiro definitivo do Schistossoma manzoni é o homem que elimina os ovos do verme através de suas fezes. O contágio ocorre quando as fezes são eliminadas na água, os ovos eclodem e liberam larvas ciliadas denominadas miracídios. Elas penetram nos caramujos, os hospedeiros intermediários, onde se multiplicam. Após 4 a 6 semanas, as larvas abandonam o caramujo na forma de cercárias e voltam para a água. Nesse ambiente, podem viver por um tempo até penetrar novamente no homem através da pele ou mucosa. Uma vez dentro do indivíduo, os vermes entram na circulação venosa e chegam ao coração e pulmões. Do coração são lançados através das artérias a diversas partes do corpo, sendo o fígado o órgão de localização preferencial do parasita. A prevenção da esquistossomose consiste em evitar o contato com águas onde existam os caramujos hospedeiros e intermediários infectados. O controle da esquistossomose é baseado no tratamento coletivo de comunidades de risco, acesso à água potável e saneamento básico e educação em saúde. Além disso, a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, concluirá nos próximos meses o processo de produção da vacina Schistovac contra a esquistossomose, que deverá estar disponível para o SUS no final de 2025. Essa é a primeira vacina do mundo contra essa doença parasitária, que é considerada negligenciada. A esquistossomose está presente no Brasil de forma mais intensificada em 19 unidades federadas. São áreas com transmissão endêmicas que compreendem os estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Espírito Santo e Minas Gerais, com predominância no norte e nordeste deste estado. Os agentes etiológicos da ancilostomose são os vermes nematodas dioicos. O movimento das larvas pelos pulmões pode causar febre, tosse e respiração sibilante. Quando os vermes adultos se aderem ao intestino, eles causam uma dor na parte superior do abdômen, perda de peso, de apetite e diarreia. Para tratar a infecção intestinal por ancilóstomos, o médico prescreve uma série de remédios, como albendazol e mebendazol, tomado por via oral. A ancilostomose pode ser causada por 2 tipos de parasita, ancilostoma ou Necatora americanus. A contração da doença acontece pela penetração do parasita na pele, ao caminhar descalço, em solo contaminado com larvas no estágio infectante. As larvas, após entrarem pela nossa pele, chegam à corrente sanguínea e depois atingem o sistema digestório. Esses vermes se alimentam do sangue e podem provocar anemia em casos mais graves. O ciclo de vida do Necator americanus e ancilostoma inclui o homem como hospedeiro, sendo fundamental que as larvas entrem no corpo humano para que os vermes se tornem adultos e se reproduzam. Quando o doente elimina as fezes no ambiente, o solo é contaminado com os ovos dos parasitas. Em condições adequadas, os ovos eclodem em menos de um dia, cerca de 18 a 24 horas. Inicialmente, a larva que sai do ovo não é capaz de infectar seres humanos e se alimenta de matéria orgânica e bactérias presentes nos solos e nas fezes. Se desenvolvem e passam do primeiro estágio para o segundo e do segundo para o terceiro, sendo esse o último estágio infectante. Para chegar a esse estágio, a larva demora cerca de 1 semana. No terceiro estágio, a larva já não se alimenta mais, mas se encontra ativa. Caso não entre em contato com a pele humana, morrerá quando suas reservas acabarem. Na pele humana, a larva atinge a corrente sanguínea. Elas seguem até o pulmão, onde adentram o órgão pelos alvéolos pulmonares. Migram então pela árvore brônquica, subindo em direção à laringe e faringe. Ao atingir a faringe, as larvas passam para o sistema digestório, são deglutidas e seguem em direção ao intestino delgado. É no intestino delgado que elas atingem a fase adulta. Nesse local, elas se alimentam e também se reproduzem, liberando ovos que saem com as fezes, os quais podem contaminar o ambiente caso sejam liberados em locais inadequados. Prevenções contra a doença amarelão. Como a transmissão ocorre a partir do contato com a larva presente no solo contaminado, é importante tomar alguns cuidados para evitar a doença.
sendo o principal deles andar sempre calçado. Para controlar a verminose, é importante também que se construam instalações sanitárias adequadas, evitando a eliminação de fezes em locais inadequados, e que se realize o tratamento dos doentes. Também é necessário ter hábitos de higiene, como andar sempre calçado, lavar bem as mãos após ir ao banheiro, antes de se alimentar e no preparo dos alimentos, lavar bem os alimentos e entre outros.